Oi gente, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Kai, esse aqui é o Garoto do Vlog. Então se você caiu nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo, aproveita e se inscreve no canal, já ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui, já aproveita e deixa o seu like, eu sei que no final do vídeo você vai acabar esquecendo. Me segue também nas minhas outras redes sociais, tá tudo aqui embaixo no box de descrição, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativa com vocês. Bom gente, o vídeo de hoje é polêmico porque eu tive 12 leituras. Bom, gente, o vídeo de hoje é meio polêmico porque eu vim contar pra vocês quais foram as minhas 12 piores leituras de 2023. Então, assim, vai ter livro que a galera vai querer me matar, né? Mas tá tudo certo. Bom, vou começar com um livro que é de um autor de suspense, mas que esse ano ele decidiu escrever um romance. E assim, não deu muito certo pra mim, pelo menos. Estou falando de Charlie Donlea, né? Ele lançou um novo livro esse ano que se chama Antes de Partir. Eu não tenho mais esse livro físico aqui porque eu já me desfiz dele. Mas a gente vai conhecer basicamente o Ben. O Ben, ele sofreu um acidente de avião e o avião onde ele estava caiu no Oceano Pacífico. E a gente também vai conhecer a Abby. A Abby é a mulher dele, né? Ela está tentando superar, né, o luto do marido porque já fazem muitos anos que ele sumiu, nunca voltou. Então tudo indica que ele está morto. Ela acaba conhecendo o Joel, e o Joel tem um segredo, né? Tem várias cicatrizes, também tem vários traumas. E ele tem um segredo do passado, né? Que fez com que ele ficasse de luto por muito tempo na vida dele. Os dois se conhecem e acabam tentando lidar com o luto juntos, mas a Abby não consegue superar o luto pela perda do marido. E o Ben, ele tenta voltar pra Abby de alguma maneira, né? De alguma forma ele quer voltar pra Abby. Não importa qual forma seja. E daí a gente tem um plot twist no final do livro que eu achei muito ruim. Era muito ruim, era muito coisa de fantasia, assim. Eu pensei assim, gente, o Charlie ele tá escrevendo um romance ou ele tá escrevendo uma fantasia? Porque as duas coisas não estão batendo. E aí eu fiquei muito decepcionada, eu fiz até um vlog de leitura, eu vou deixar linkado aqui nos cards, falando sobre esse livro, né? Mas assim, gente, foi um livro que realmente não deu. E eu já li outros livros do Charlie Donlea e também não deu, então eu resolvi não arriscar mais, não vou ler mais nada desse autor porque não é pra mim, eu não gosto muito da narrativa dele. E enfim, né, foi isso. Outro livro que eu não gostei de ler esse ano foi Às vezes Sou Brisa, Às vezes Ventania, da Fabiola Simões. E, gente, esse livro é um livro de contos e crônicas, só que eu achei que a todo momento parecia uma autoajuda. Era tipo assim, você vai superar, você é forte, você é uma mulher guerreira, você passou por tanta coisa e olha até onde você chegou. Então parecia que eu tava lendo uma autoajuda o tempo inteiro dentro das crônicas, sabe? Eu sei que isso funciona pra muitas pessoas gostam desse tipo de narrativa, desse tipo de crônica, desse tipo de conto, mas pra mim, eu não suportava mais ela me dizendo que eu era forte o tempo inteiro, que eu ia superar os meus traumas, que as minhas cicatrizes iam se curar. Então o tempo inteiro eu fiquei assim, moça, pelo amor de Jesus Cristo, vamos sofrer? Vamos sofrer, por favor. Outro livro que me decepcionou esse ano foi o livro O Meu Corpo Te Ofende. Eu não lembro o nome das autoras, mas são duas autoras. Nesse livro a gente vai conhecer a Malena. A Malena, ela é de Porto Rico, mas ela teve que ir pra Flórida porque a cidade dela sofreu um furacão e aí ela foi pra Flórida, né, junto com a mãe dela. Além dessa mudança, né, de lugar, que ela teve que ir de Porto Alegre pra Flórida, de um jeito que ela foi pega extremamente de surpresa. Ela ainda tem que lidar com essa mudança, né, de local, lidar com a mudança de pessoas, porque ela vai pra uma nova escola. Ela tem que socializar com novas pessoas que ela não conhece e tudo mais. Além desse grande trauma, digamos assim, né, porque a mãe e ela foram pegas de surpresa e ela tem que lidar junto com essas pessoas novas. Ela ainda é punida pela coordenação da escola porque ela foi pra escola sem sutiã por conta de uma queimadura muito grave que ela sofreu e ela não conseguia colocar o sutiã. Então ela foi sem sutiã pra escola e a coordenação achou isso horrível e puniu ela, deu detenção e tudo mais. E por outro lado, a gente também vai conhecer a Ruby. A Ruby é uma garota ali da escola já, então ela é aquela menina super tipo girl power e feminista e a gente vai dar um jeito nisso, tudo mais, super descolada. E ela fica muito brava quando a Malena é injustiçada, né? Porque ela foi pra escola sem sutiã. Então ela acaba conversando com a Malena e fazendo uma amizade ali com ela. E juntas elas vão buscar a independência feminista, né? A ser feminista, o que é ser feminista. Mas, gente, era uma coisa de tipo girl power o tempo inteiro, de tipo, vamos mostrar os peitos, porque assim a gente vai ficar forte, e são só mamilos e não sei o que. E eu ficava tipo, amada, mas qual a necessidade de você ficar mostrando seus peitos por aí? Não tem sentido, não é necessário, a gente sabe que
a gente tem que lutar pelos direitos das mulheres, mas não é assim. Não é fazendo isso que você vai conseguir a igualdade entre os gêneros, sabe? Então, eu fiquei muito decepcionada com esse livro, mas tudo bem, gente, vamos seguir em frente. Agora, um livro que me decepcionou, gente, eu dei 1 estrela pra esse livro, eu não aguentava mais ler esse livro, foi Eclipse. Eu nunca tinha lido Crepúsculo na minha vida, a saga de Crepúsculo, e esse ano eu decidi ler a saga de Crepúsculo. Fiz até um vlog de leitura, vou deixar também linkado nos cards. Mas, gente, eu achei que eu ia amar Eclipse, porque é o meu filme favorito da série. E eu odiei cada segundo desse livro. Cada segundo desse livro eu estava odiando. Porque a Bella fica insuportável, o Jacob fica insuportável, o Edward já é insuportável. Então, assim, é todo mundo insuportável no livro. Eu não aguentava mais ler esse livro. É um livro, assim, que explodiu minha cabeça de ódio, de ódio. Outro livro que me decepcionou esse ano foi um livro viajante que eu fiz com umas amigas minhas, que se chama Adultos, né? Lançado pela Intrínseca. E ele foi do Intrínsecos, então a gente esperava muito desse livro porque ele foi lançado pelo Intrínsecos. Mas, gente, que livro chato. Que livro chato, sério. Nesse livro a gente vai conhecer a Jenny. A Jenny, ela é uma mulher que tudo na vida dela é perfeito. Ela namora um fotógrafo muito famoso. Ela tem o trabalho dos sonhos. Ela tem casa própria, tudo na vida dela é perfeito. Ela tem as boas amizades influentes. Então, assim, tudo na vida dela é magnífico. Só que chega uma hora que tudo começa a desandar na vida dela. Ela perde o namoro, ela não tá trabalhando mais no local onde ela trabalhava, que era super descolado. As amizades dela se afastaram dela e ela não tem mais casa própria, então ela vai morar com a mãe. E daí ela é muito, assim, fissurada em redes sociais, sabe? Quantos emojis ela tem que colocar na foto, o que ela tem que colocar na legenda, as hashtags que ela tem que colocar na foto. Então ela é tudo assim, nos mínimos detalhes, tudo calculado. E a vida dela então começa a desandar. E automaticamente as redes sociais dela começam a desandar também, porque ela já não tem mais o que postar nas redes sociais. A vida dela já não é tão interessante assim. E aí ela começa a surtar, literalmente ela começa a surtar, ela tem que reaprender a como é morar com a mãe de novo. E daí a mãe dela, vendo ela nessa situação, acaba querendo interferir ali, né? Porque a mãe dela diz ser uma médium-vidente. Acontece cada coisa nesse livro que você fica, não é possível que isso tá acontecendo com essa moça. É cada acontecimento que você brocha, sabe? Você brocha. De tão ruim que é, sabe? Tem alguns acontecimentos que são tão ruins que você chega a dar risada, de tão ruins que são, jogados ali na história, no meio, assim, do nada. Então foi um livro que me decepcionou, eu tava esperando bastante desse livro, principalmente porque ele foi lançado pelo Intrínsecos, né? Gente, assim, vai com baixíssimas expectativas nesse livro, porque muito ruim. Outro livro que me decepcionou muito esse ano foi o livro Feitiço para Coisas Perdidas, que é da mesma autora de Amor e Gelato e tudo mais, aquela coleção que eu nunca li e provavelmente eu não vou ler. Nesse livro a gente vai conhecer a Willow, que é uma menina que parece que não pertence a lugar nenhum, pelo menos no ponto de vista dela, ela sente isso. E ela decide que a única maneira de resolver essa situação é viajando pelo mundo, só que os planos dela são frustrados porque a mãe dela leva ela para uma cidade chamada Salem para resolver uma herança de família. E por outro lado, a gente também vai conhecer o Mason. O Mason é um garoto que é super deslocado, ele sempre se sente super deslocado em todos os lugares que ele vai. Ele tem essa sensação, assim, péssima dentro dele. E ele é recém-chegado ali nessa cidade de Salem, onde a Willow foi, né, junto com a mãe dela. E ele é um garoto que vive entrando em lares temporários, né, e tudo mais, e o maior desejo dele é encontrar a mãe. Quando o caminho desses dois se cruzam, então, eles têm uma conexão imediata, parece que eles se conhecem há anos e tudo mais. E daí parece que a Willow tem um passado secreto mágico e eles têm uma maldição ali que só o Mason e a Willow vão poder quebrar essa maldição. Mas, gente, eu achei tudo tão, assim, superficial nesse livro. Eu não consegui me apegar à personagem principal, que é a Willow. Não consegui me apegar ao personagem principal masculino, que é o Mason. Eu achei que eles não tinham conexão nenhuma, apesar de falarem que eles tiveram uma conexão imediata. As estrelas falaram que os dois são feitos um pro outro, não sei o quê. Não que esse livro tenha muito romance, porque ele não tem. Eu acho que é mais uma história sobre amizade. Mas, gente, assim, ó, cagava pros personagens, sabe? Eu vi a hora de acabar o livro, ainda bem que eu paguei R$1 nesse livro, nesse e-book. Porque, assim, se eu tivesse pagado mais, eu ia ficar tão chateada, porque o livro é tão chato. Ele é superficial, os personagens não têm profundidade. Então, assim, ó, sério, caguei. Outro livro que eu tava esperando muito esse ano pra ler e me decepcionou bastante
foi o livro A Camareira, que também foi lançado pela Intrínsecos, então eu estava esperando bastante desse livro. E infelizmente eu me decepcionei. Nesse livro a gente vai conhecer a Molly. A Molly, ela interpreta muito mal as intenções das pessoas e basicamente a avó dela que falava, ó, ele quis dizer isso, ó, ele quis dizer aquilo, ó, essa era a intenção dele, não era essa a intenção dele. Então, a avó dela sempre foi um alicerce ali pra ela, né? Só que a avó dela acaba falecendo e ela vai trabalhar em um hotel. E ela é super apaixonada pelo que ela faz, ela adora trocar os sabonetes, ela adora limpar o quarto, ela adora trocar os lençóis da cama. E ela adora o trabalho dela, ela ama o trabalho dela, ela ama o que ela faz e tudo mais. Só que em um determinado dia ela entra em um quarto pra limpar o quarto, né? Pra fazer a higienização do quarto. E ela encontra o Sr. Charles, que é um cara muito conhecido, morto. E daí acontece toda uma investigação da polícia ali e tudo mais, e ela acaba ficando como principal suspeita do assassinato desse cara. E os amigos que ela nem sabia que ela tinha, né, porque ela achou que o pessoal cagava pra ela, acabam tentando desvendar esse mistério, né, pra que ela não seja a suspeita desses crimes. E, gente, assim, eu achei o desenrolar meio porco, pra ser bem sincera. E eu achei, assim, que a narrativa não me pegou. Eu não consegui ter dó ou pena ou qualquer tipo de sentimento empático pela Molly. Eu achei ela muito, assim, bizarra. Eu não curti a personagem. Eu achei que essa coisa de aparecerem amigos do nada, muito, assim, surreal, sabe? Que você não sabe que você tem amigos que te protegeriam. Então foi um livro pra mim que eu tava lendo, assim, e ficava tipo, cara, que porra que tá acontecendo aqui? E o final ali, o desfecho, né, quando a gente de fato resolve o mistério do assassinato, eu achei muito assim, eu achei muito mal desenvolvido. Foi uma coisa que, sabe, não tinha como descer. Era uma coisa muito surreal, assim, eu li e ficava, não é possível que eu tô lendo isso. Agora é o momento que o pessoal vai sair do vídeo, porque, gente, eu odiei. Outro livro que eu odiei esse ano foi Pessoas Normais. Eu ouvi esse livro, né, no audiobook. E, gente, que livro chato. Bom, nesse livro a gente vai conhecer a Mariane e o Conan. Eles estudam juntos desde o ensino fundamental, se eu não tô enganada. E aí eles acabam se envolvendo ali, né? Só que o Conan, ele é uma pessoa popular ali na escola. Todo mundo gosta dele, ele tira notas altas, ele joga no time da escola. E a Mariane, ela é uma pessoa mais introvertida, ela é esquisitona da escola, ela é a nerd do colégio. Então, assim, né, eles são totalmente opostos um do outro. Só que eles acabam se envolvendo. A gente sabe que os dois se gostam, né? Só que o Conan fala assim pra ela, olha, vamos deixar baixo que a gente está se envolvendo, porque não seria legal o pessoal saber por agora. Só por aí eu já acho ele um babaca. E aí ela decide que tá tudo bem, né? Que ninguém precisa mesmo saber. Daí eu já acho ela uma trouxa. Então, assim, personagens totalmente chatos. E aí eles vão crescendo, né? Ao longo da história. E a gente vai acompanhando eles desde o ensino fundamental até a universidade, até a vida adulta e tudo mais. Eles crescem e eles continuam as mesmas pessoas. Eles não aprendem com os erros. Eles são chatos o tempo inteiro. Eles estão com 30 e poucos anos e estão agindo como se eles tivessem 17 anos ainda. Então, assim, extremamente chatos, extremamente mal desenvolvidos. A história gira em torno de crianças, sabe? Parece isso. Falam a mesma coisa, agem do mesmo jeito, não crescem, não tem uma construção de personagem ali. Então eu ouvi e ficava, gente, mas de novo isso? Vocês já estão com 20 e poucos anos e de novo isso? De novo essa história? Então, assim, um livro horrível, acho que foi o pior do ano. Outro livro que eu odiei ler esse ano é Golden Boys. Eu acabei nem fazendo resenha desse livro, porque eu achei melhor nem falar nada desse livro de tão ruim que ele foi. Até porque eu não tô aqui pra falar assim, olha, não leia esse livro porque ele é chato, mas nesse vídeo eu tô. Porém, ao longo do ano, eu não faço esse tipo de conteúdo, eu só faço resenha e falo de livros que eu gosto, que foram legais pra mim ler e tudo mais, pra que eu incentive vocês a lerem. Então, eu não gosto muito desse tipo de conteúdo negativo, mas eu sei que às vezes ele é necessário, tipo esse daqui. Então, gente, sobre Golden Boys, já diz o título, né? Garotos de Ouro. Então, você já imagina o quê? Caras brancos fazendo branquices e agindo com branquices. Então é exatamente isso que esse livro traz, tá? Aqui a gente vai conhecer a história de 4 amigos que eles estão saindo da escola
e indo pra universidade, né? Cada um ali, né, com os seus planos e tudo mais. E, gente, é bem chato, assim, porque a gente vê o crescimento desses personagens, mas, ao mesmo tempo que a gente vê o crescimento desses personagens, a gente vê muito preconceito dentro da história. Apesar de ter um casal gay dentro da história, eles agem com desdém ao movimento LGBTQIA+. Eu achei bem ruim, assim, brancos fazendo branquices, literalmente. O cara super branco ali, tem tudo que ele quer, super rico, super bem sucedido. E tá reclamando porque esqueceram de colocar açúcar no suco dele. Então, assim, é uma coisa assim que você fica tipo, meu Deus do céu, por que é que esse livro existe? É um desserviço esse livro. Então, basicamente, é isso que eu acho desse livro. Um desserviço. Outro livro que eu li no Kindle Unlimited esse ano e que eu odiei ler foi O Paciente. Nesse livro aqui a gente vai conhecer o psiquiatra Parker e ele vai em um hospício, né? Um lugar ali onde várias pessoas são internadas por motivos psiquiátricos, por motivos mentais, e são problemas mentais graves, pelo que eu entendi. E ele chega ali e tudo mais, e tem um paciente X que todo psiquiatra que passou com ele ficou louco e se matou. Então, basicamente, ele quer tratar desse paciente porque ele quer mostrar, ele quer provar pra todo mundo que com ele é diferente, sabe? Que ele é fodão e que ele vai conseguir tratar desse paciente, não vai se matar e nada vai acontecer com ele, e o paciente vai ficar legal. Então daí a gente já começa a pegar que o cara é um pouco narcisista e que o ego dele é um pouco inflado. E daí ele começa a tratar desse paciente e ao longo das sessões que ele tem com esse paciente, ele vai escrevendo na internet, né, como foi, o que aconteceu, o que ele sentiu, o que o paciente falou e tudo mais. Só que, gente, o final é tão ruim. O final é tão ruim que você fica, eu não acredito que eu passei o livro inteiro lendo isso pra terminar desse jeito aqui. Não valeu a pena. Então, assim, muito ruim, não leiam, tá no Kindle Unlimited, mas deixa ele lá. Assim, ó, entendeu? Não, cara, a não ser que você queira tirar suas próprias conclusões, daí tudo bem, leia, mas não é um livro que eu recomendo. Outro livro super hypado que eu li esse ano e que eu não gostei, gente, de jeito nenhum, foi Amêndoas. Cara, Amêndoas. Eu até hoje, até agora, eu não tô entendendo porque ele ainda é hypado. Eu não entendo porque as pessoas gostam tanto desse livro. Aqui a gente vai conhecer o Yanji, eu acho que é assim que se fala o nome dele. E ele nasceu com uma condição neurológica chamada aligitimia, que é quando você não consegue expressar seus sentimentos. Então ele não tem a capacidade de identificar sentimentos, de expressar seus sentimentos. Então ele não sabe como é ter raiva, ele não sabe como é expressar amor, ele não sabe como é expressar compaixão pelo próximo. Basicamente é isso. Ele acaba não tendo amigos por conta disso, né? E basicamente ele mora com a mãe e com a avó em cima de um sebo. Dentro desse apartamento, ele tem lembretes de como é sentir amor, de como é agradecer e de como é demonstrar preocupação. E daí a gente já fica nele, nossa, né? Já é pra dar um negócio assim, coitado do cara, né? Ele nasceu com isso e ele não sabe como demonstrar os sentimentos, então deve ser muito difícil pra ele. Só que eu não senti isso, gente. Eu já senti assim, olha, meu Deus, né? Que tristeza. Não sei se eu tô morta por dentro, mas enfim. Eu literalmente não consegui simpatizar com esse personagem. Eu não sei se é pelo fato dele ser tão apático a tudo que eu fiquei apática a ele. E aí acontece uma tragédia na vida dele, né? E ele tem que lidar com tudo sozinho, porque de fato acontece uma tragédia e ele vai ter que lidar com tudo sozinho. Então ele vai ter que saber como é conviver em sociedade sozinho. Então a gente vai acompanhando a vida dele, né? Como é que ele vai lidar com as coisas, com a tragédia que aconteceu na vida dele, como ele vai lidar com o luto, se é que ele vai lidar com o luto, como ele vai lidar com tristeza, se é que ele vai lidar com a tristeza e todos os outros sentimentos. Então, esse livro já é uma história que é pra você ficar triste mesmo, né? Ele já é escrito pra você sentir tristeza, pra você querer morrer, pra você sentir que o personagem é um solitário assim e você tem que sentir pena dele. Mas eu acabei não sentindo nada, tá? Essa é a questão do livro. O personagem é tão apático a tudo que eu acabei ficando apática ao livro, apática ao personagem. Eu acabei não sentindo nada pelo personagem. Foi um personagem que, assim, gente, eu li o livro e depois que eu terminei de ler o livro eu já não sabia nem quem era o personagem. Foi tão, assim, debilitante pra mim ler esse livro. Fiquei tão chateada por não ter gostado do livro que eu queria chorar quando eu terminei o livro. Eu queria chorar porque eu queria ter gostado do livro e não rolou. Então, basicamente foi isso. Não é que seja um livro ruim, ele não é. Mas eu fiquei apática ao personagem
pelo fato dele ser apático a tudo. E o último livro, gente, que eu odiei ler esse ano, foi um livro recentíssimo que eu terminei, inclusive, essa semana. Se chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Gente, que tristeza ler esse livro. Um livro de quase 450 páginas pra você ficar frustrada, basicamente. A gente vai conhecer a Lori, é um livro autobiográfico. E a gente vai conhecer a Lori. A Lori, ela é uma terapeuta que ela tá frustrada com o trabalho dela e com a vida pessoal dela. Acaba que acontece uma coisa na vida pessoal dela que deixa ela muito triste, muito depressiva, muito assim, minha vida acabou, e muito dramática também. E daí, ela precisa se consultar com um terapeuta. Então a gente vai acompanhando ela tratando os pacientes dela e ela tratando a si própria na terapia que ela está passando, né? E também a gente vai acompanhar o terapeuta dela. Então é uma história sobre a terapeuta e os pacientes, a própria terapeuta e o terapeuta da terapeuta. Então esse é o enredo da história. Só que, gente, eu achei que a personagem era tão frustrada com tudo, com a vida profissional dela, com a vida pessoal dela, com o próprio terapeuta dela. É um livro que realmente, assim, enquanto eu li, eu ficava frustrada junto com ela. Ela falava frustradamente, eu ficava frustrada junto com ela. E ficava aquela frustração de autora com leitor, de terapeuta com terapeuta, de terapeuta com paciente. Era uma frustração atrás da outra. Sem contar que ela joga muitas coisas profissionais dentro do livro e termos profissionais dentro do livro que a gente não entende. E ela basicamente não explica. Então a gente fica meio boiando assim nos assuntos que ela tá falando, sabe? Eu achei que ela divaga muito ao longo do livro e não foi uma leitura agradável pra mim. Eu achei super arrastado. Eu demorei quase 7 dias pra ler o livro e pra mim 7 dias pra ler um livro é muito tempo. Porque eu tô acostumada em pegar um livro e ler ele em 2, 3 dias. Então 7 dias pra mim parecia um mês. Parecia uma eternidade. Parecia que eu tava lendo o livro desde o meu nascimento. Então, assim, foi terrível ler esse livro, viu? Terrível. Tava com altas expectativas pra esse livro e odiei cada segundo dele. Aí você vai me perguntar por que você não abandonou o livro, Caroline? Porque era um livro viajante que eu tava fazendo com a minha amiga e eu tinha que fazer marcações pra ela ler depois o livro. Se ela vai achar bom ou se ela vai achar ruim, aí eu já não sei. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês não me odeiem depois de eu falar tantos livros aqui que eu não gostei de ler esse ano, que foram os piores livros do ano pra mim. Mas me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você concorda comigo, se você discorda de mim. Tá tudo certo em discordar, a gente pode ser amigo além disso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o link pra compra desses livros, né, caso você queira comprar, aqui embaixo na descrição. Comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão, não paga nada mais por isso, mas apoia meu trabalho aqui na internet. Se você é novo ficar nesse vídeo de paraquedas, seja bem-vindo. Aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Beijo pra vocês, tchau, até amanhã.